muito que ruim, senhoras e senhores, não sei, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e eu não acho que tenha sido péssimo, porém acho que médio é um pouquinho demais. Enfim, é isso. Santos 0, Atlético Mineiro 2, o Santos perdeu para o Galo na 21ª rodada do Brasileiro, e eu vou começar esse vídeo com um discurso que parece de derrotado e de conformista, mas que na verdade é mais sobre realidade, aceitação e passo para você buscar a evolução. Vou tentar me fazer claro. Se você olha na tabela, se você olha os elencos, o futebol jogado nem tanto, mas mesmo assim o Galo tem 2 vitórias, tirando a de hoje, mais recentes que o Santos. Estádio novo, torcida enchendo 30 mil, né, a parte que era possível encher hoje. O resultado é meio que normal. Investimento, né, o resultado é meio que normal. A decepção vem mais do fato, aliás, de 2 fatos. O primeiro, da vitória semana passada, que, claro, para o torcedor traz uma empolgação, mas, de novo, ela é uma empolgação que o torcedor tem que ter, o clube não. E outra porque o Santos, por 20 minutos, segunda metade do primeiro tempo, teve chance sim de empatar, virar o jogo, mudar o resultado final. Mudar o resultado final, não estou falando que venceria, poderia empatar só, o resultado poderia ter sido diferente. Então, dentro da realidade da briga contra o rebaixamento, que segue sendo a briga do Santos, o Santos que infelizmente vai terminar essa rodada na zona de rebaixamento, aliás, obrigado Botafogo por não deixar o Bahia abrir alguma vantagem, e lamentavelmente São Paulo por perder para o América, por mais que o América esteja muito lá embaixo, é importante que fique lá embaixo, né? Tenha menos time nessa briga. O resultado, infelizmente, era esperado. Talvez eu até recomende para você nesse instante que só veja esse vídeo amanhã. Pausa agora e volta amanhã. Se você estava no bonde do vencer o Grêmio rumo a Libertadores, que é um bonde divertido, é um bonde que vale brincar, é um bonde empolgante, mas não é o bonde da realidade. Hoje o que a gente viu foi a realidade. O Santos é menos time que a maioria dos times do brasileiro. Quando vai jogar fora de casa contra um desses times, é favorito a perder e perdeu. O que a gente pode tirar? Que em partidas como contra o Fortaleza, há 2 semanas, contra o São Paulo no Morumbi, mesmo contra o Atlético Paranaense em casa, o Santos basicamente não criou chances. Hoje o Santos, pelo menos no primeiro tempo, no segundo nem tanto, mais pro final, mas aí já tinha ido pro saco o jogo, o Santos não conseguia criar chances, simplesmente aceitava o jogo do adversário e era apático, passivo, inoperante, né? Era o presidente do Santos em campo, basicamente. Hoje, apesar da derrota ser normal, veja, eu não tô falando que é legal, nossa, vambora, perdemos. Não, é ruim. Mas é normal, dentro da nossa realidade. Esse é um vídeo sobre a realidade. O Santos criou chances, o Santos desperdiçou chances. A principal para mim, a furada do Jean Lucas, equivalente um pouco acima da bola do Marcos Leonardo. Aquele bate no alto, para mim, foi aquele mais desperdiçou, porque a primeira, que é cruzada, o Everson fecha o ângulo, ele tem que tirar com pouco espaço, tirou um pouco demais. Acho que essa é a segunda no ranking. A terceira, que é o chute cruzado, né, que inclusive bate no Morrinho, mas eu tenho a impressão que o Morrinho não muda a direção da bola em termos de lado, muda pro alto, claro. De novo, é um chute cruzado, você tem que tirar do goleiro. O chute frontal, o goleiro poderia pegar, a bola poderia bater na trave, como o Hulk fez no segundo tempo, mas isolado do jeito que foi, achei um pouco feio. Então, para mim, aquela foi a chance mais desperdiçada de fato. Mas o Santos criou essas chances, né? E a do João Lucas, a furada, para mim, é a principal. Porque ele fura mesmo. E por mais que o gramado estivesse péssimo, ele fura e aí chuta o gramado. Gramado horroroso. Meu Deus do céu. Enfim. Então, o lado positivo é esse. O Santos não foi destruído pelo Galo. Saiu de forma constrangida do gramado. O gramado, inclusive, muito mais constrangedor que o futebol do Santos. O Santos tentou, mas dentro de sua realidade não conseguiu contra um time mais forte. Por que eu tô falando isso? Porque esse jogo foi fora de casa contra um time decente, que é o Galo. Vive uma pequena crise, mas tá na parte de cima da tabela. Porque os jogos em casa e os jogos contra adversários diretos, ou seja, semana que vem contra o América, também em BH, logo em seguida contra o Cruzeiro, enfim, os jogos em casa,
O Santos precisa ganhar, precisa. A nossa briga não é com o Galo. Se desse pra arrancar um ponto do Galo, pô, a gente estaria aqui comemorando, feliz nessa nossa briga triste. Contra o América precisa ganhar, contra o Cruzeiro precisa ganhar. E do elenco é a análise que a gente faz sempre. Mostrou um futebol melhor, é que um futebol melhor do que aquele horror que era contra o Fortaleza, que foi contra o São Paulo, o Atlético Paranaense e tantos outros jogos. Uma melhora não quer dizer que você virou um time bom. O Santos continuou ruim, né? Agora, na Vila, esse time tem que jogar bola, como jogou contra o Grêmio na maior parte da partida, menos no começo do segundo tempo, e fica o meu pedido ao torcedor, que é, apesar de não ser costume do brasileiro, ou pelo menos do brasileiro nos últimos anos, poucas décadas, é importante que o torcedor santista encare o jogo contra o Cruzeiro e todos os outros em casa como finais. O que o santista fez contra o Grêmio fez com que fosse possível o Santos conquistar 3 pontos. Contra o Cruzeiro vai ter que ser a mesma coisa, nos outros jogos em casa vai ter que ser a mesmíssima coisa. Esse time sem a torcida não vai conseguir por conta própria. A gente precisa estar lá. Então, mas a gente já fez corredor de fogo numa partida, agora... Não! Tem que ter, não corredor de fogo necessariamente, até porque custa dinheiro, mas tem que ter apoio, tem que ter festa, tem que ter estádio cheio. Temos que ir aos jogos. Não podemos reclamar de horário, não podemos reclamar... falta... Tem que dar um jeito, tem que ter 12, 13, né? Enfim, esse número horroroso, 14 mil pessoas lá no estádio todo jogo. Tem que ter. É a gente que pode salvar esse time. Esse time, por conta própria, não vai conseguir. Esse time, em jogos fora de casa, pode até arrancar. De repente, a bola do Jean Lucas entra, o Marcos acerta esse chute cruzado, a gente arranca 3 pontos aqui e ali. Na Vila, com o torcedor, a gente vai ter que carregar esse time. E não há uma exigência, nem tô colocando a culpa em ninguém, tô falando, a gente vai ter que ser o culpado do bem. A causa da fuga. Sem nós, esse time não vai. O arranque é de Laércio, é de balsa, é difícil, né? Conosco, ao lado, dá para ter esperança. Outra coisa que esse jogo mostrou, dentro da realidade, a gente tá falando de realidade, não pode parar de contratar. Não conseguiram fazer com que a CBF tivesse que se explicar, que até o dia 15 de setembro pode chegar gente? Tem que chegar. Não vai chegar um lateral direito, mas deveria chegar outro. Nada contra o Júnior Caissara, que precisa, vocês viram hoje. Deveria chegar zagueiro, e vou falar por quê em instantes. E precisa muito que chegue ponta. Meia que faça ponta, ponta que faça meia, para as duas ali. Porque se acontece o que aconteceu no treino de ontem, que eu não quero jogar a culpa em ninguém porque eu não vi vídeo, não tem vídeo do momento, então eu não quero causar problemas, não quero culpar ninguém, mas enfim, dizem que foi alguém lá que acertou o Soteldo. Você tá sem o Soteldo, você não tem banco de reservas. Hoje entraram o Lucas Bagre, o Patati, o Kevson, que sabe Deus por que entrou, o Furt e o Dodi. O Dodi não fez nada, o Furt até teve umas movimentações interessantes, o Braga não fez nada, o Kevson, coitado, entrou 2 minutos, e o Patati acertou uns 2 passes ali interessantes até, mas o chute, Deus me livre e guarde, mas o chute do Patati é o que a gente vê no Sub-20 sempre, é que não vê nos melhores momentos, mas eu não tô culpando o Patati, longe de mim. O ponto é, se ficar dependendo de Braga para entrar no ataque, vai cair. Se ficar dependendo de, no segundo tempo, a sua melhor movimentação no ataque, pelo menos nos lados, for a entrada do Lucas Braga, sei lá, vai cair. Ele não tem 1 minuto bom de futebol há 3 anos. Precisa contratar. Aproveita esta janela. Tá aberta, a CBF resolveu que tá aberta, contrata, abre o bolso. O prejuízo maior é cair e ter pagamento de Série B. Se ficar, a gente pensa no que vem, com outra diretoria, glória a Deus, a salvar, a melhorar a situação. Tem que salvar esse ano. Tem que contratar. Ficou exposto isso. Por que o zagueiro? Porque a gente até passa para a questão do que o Aguirre tentou fazer. Ele meio que tentou a mesma formação do jogo passado, né? Com 3 volantes. O Jean Lucas, do jogo passado no segundo tempo. Com Rincon e Fernandes. O Jean Lucas indo e voltando mais aberto. O porém é que lá atrás ele não conseguiu repetir a mesma formação, tanto que o Rincon tinha que buscar a bola no meio da zaga. Por quê? Porque sem o Joaquim,
fez a lateral direita. Lembrando, semana passada o Santos fazia o quê? Saía, né, com 3, Basso centralizado com a bola, Joaquim e Alex, marcava com 4. O Dodô recuava e fazia a linha. Sem o Joaquim, precisou ficar o João Lucas. O João Lucas não tem saída de bola, o João Lucas não tem marcação, o João Lucas não tem absolutamente nada. Assim como o Inocêncio não tem nada disso também. Então ele precisou levar o Rincon lá pro meio para abrir o Basso e rezar pro João Lucas fazer alguma coisa no ataque. Quantos lances pela direita o Santos criou? Exatamente 0 no primeiro tempo, no time titular, sem ser com o Mendonça, que foi uma vez. O Mendonça jogou pela esquerda o tempo inteiro. Na única bola que ele foi para a direita, ele achou um passe pro Marcos Leonardo, que é o chute cruzado. O João Lucas não criou nada. O Jean Lucas fez sua pior partida com a camisa do Santos, contando 2019. Foi muito mal. Inclusive, no lance do segundo gol, a dracenada é dele, né? O cara de costas para a área. Ele puxa o ombro, as costas, enfim, faz a falta e é gol. Então, precisa de zagueiro por quê? Porque se você perdeu um dos zagueiros, um dos 3 zagueiros titulares, eu nem acho que o Basso e o Alex têm indo mal, você perde o Joaquim. Você tem que colocar um bagre na direita. Mas e o outro zagueiro, é o Messias, que não tem domínio, não tem passe, não tem nada. Ele fica rebatendo bola. Não adianta. Se você contrata mais um zagueiro com qualidade, talvez esse problema na lateral direita fosse diminuto hoje. Mas não foi, porque você teve que escalar alguém lá, e esse alguém foi muito mal. Seja o João Lucas no primeiro tempo, seja até o Dodi no segundo. Então precisa contratar. No primeiro gol do Galo, o segundo, bola aérea, né? Todo mundo falha, como sempre, e o Jean Lucas faz uma falta infantilíssima. Agora, no primeiro, a gente tem que observar muito como o Rodrigo Fernandes erra e erra feio. O Paulinho sai nas costas dele com uma facilidade enorme, a bola chega no Hulk, ele recebe e bate cruzado, o Rodrigo Fernandes faz assim. Passou. Gol. Tá de sacanagem. Observem o lance. Toda a movimentação do Galo é nas costas. Você pode olhar a bola e ver que o Alex, obviamente, não conseguiu segurar o Hulk, que o Basso não conseguiu bloquear o chute, porque o Paulinho estava livre, graças ao Rodrigo Fernandes, que sai para dar um bote inútil, a 200 metros de distância, não lembro se foi o Pedrinho que passou a bola, enfim, sei lá. A bola chega no Hulk, ele fica parado, volta caminhando, e o Paulinho correndo nas costas dele sozinho para bater pro gol. É falha infantil, falha, assim, de manual. Se você viu o Santos e Corinthians de manhã, que a gente também perdeu nas Sereias da Vila, a Brena no primeiro gol, a Anitta falou no vídeo de manhã, no começo da tarde, a Brena larga a menina do Corinthians, a volante larga, o jogador do Corinthians entra na área, olha, toma um café, vou cruzar no pé dela. Puf, gol do Corinthians. Rodrigo fez a mesma coisa hoje. Só que, quando você assiste aos melhores momentos, por exemplo, esse gol de manhã, se você caçar nos melhores momentos de todos os canais que fazem melhores momentos no YouTube, você não acha a falha da Brena, porque eles dão close na menina cruzando, não lembro quem foi, a Jennifer que faz o gol, mas enfim. Você não, porque eles cortam o lance, ou seja, a falha que causa o gol é cortada nos melhores momentos. E aí parece que o zagueiro não foi, o zagueiro tomou um baile, pode até ser, mas se você assistir a jogada do começo, você vai ver que o volante deu o campo pro rival se mexer, tomar um café, foi ao banheiro, voltou, tô com tempo, bate e faz o gol. Rodrigo Fernandes, meu Deus do céu, cara, que fase horrorosa. Só que aí entra o Dodge, não faz nada, também tá suspenso. Ou seja, ou o Rincon segura essa onda sozinho, ou a gente tá ferrado, como meio que a gente já tá. Então, assim, precisa de peças, porque hoje você não só perde um zagueiro lá, o que quebrou o nosso lado direito, como ao quebrarem o Soteldo, seja algum jogador, seja o Gramado, seja ele sozinho, você não tinha banco. O banco do Santos eu não vou nem pegar pra olhar, porque vai dar pesadelo em quem ouvir. Se você leu, eu recomendo que não leia de novo, tente apagar da sua memória. Né? Era difícil, cara. O único atacante que não entrou era o Mezenga. E quem entrou, nossa senhora. Então assim, você precisava ter um Soteldo no banco. Pra quê? O Jean Lucas estava muito mal. Tira o Jean, bota o Soteldo ia até a Liberdade de um lado, bota o Mendonça do outro, não tô nem escolhendo o lado, qualquer um dos lados, ia dar um meio pro Soteldo. Né? O Lucas Lima nem fez uma partida ruim hoje, por quê? Porque em determinado momento do jogo, ele ficou o quê? Centralizado. Tinha espaço para ele criar, abrir a bola. Não precisava se jogar para a ponta. O Soteldo ia ter esse espaço, mas não tinha o Soteldo. Não tinha outra peça. Então precisa contratar. Precisa contratar. Acho que o Santos tem que tirar esses 20, vamos arredondar aí, minutos do primeiro tempo, que foi melhor que o Galo, que cresceu para cima do Galo, que criou oportunidades, porque tem algo ali.
A nossa briga é contra o rebaixamento, a gente precisa ser realista, não vai sair disso. Não vai sair disso. Então, ou a gente enxerga esses bons momentos e se apega a eles, ou vai ser ainda mais desesperador, porque o resto do jogo o time foi muito mal, principalmente até tomar o primeiro gol. Por hoje é só.